Sérgio Aveleda, porque o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, está ao vivo conosco no Jornal Gente para trazer mais informações sobre o drama vivido por passageiros, greve do metrô e da CPTM. O prefeito está no centro de monitoramento da SP Trans, aí acompanhando os trabalhos. Nós já trouxemos a notícia aqui mais cedo, mais ônibus disponíveis à população. Os ônibus estão sendo suficientes, senhor prefeito? Eu precisava de mais ônibus ainda para dar vazão para essa demanda toda aí, represada pelas estações fechadas. Bom dia aí, seja bem-vindo ao Jornal Gente. Bom dia Pedro Campos, bom dia Cláudio, bom dia Thaís. Evidentemente não é suficiente para fazer frente à greve do metrô dessa parte, né, do metrô e CPTM que não é concessionado, né, que é a parte 100% pública que está em greve. Um vagão de metrô transporta 1.000 pessoas, né? Um ônibus maior que seja, 100 e poucas pessoas. Então, por mais que a gente tenha ampliado em mais de 200 ônibus, ampliado 26 linhas na sua extensão, feito uma série de ações aqui, ajustes, não é suficiente para poder suprir todo esse volume de pessoas que são transportadas no metrô e CPTM. Nós temos aí, Pedro, 7 milhões de passageiros que circulam por dia nos ônibus da cidade de São Paulo. E no metrô, 2 milhões e 600 mil, fora a CPTM, que eu não me lembro agora o volume de passageiros transportados por CPTM. Mas de metrô aqui na cidade são 2 milhões e 600 mil por dia, todos os dias. Então, uma greve dessa, mesmo que parcial, gera um transtorno muito grande. Por mais ações que se façam, a gente não consegue manter a normalidade. Mas está todo mundo aqui trabalhando, se esforçando, desde madrugada, para poder minimizar um pouco desse sofrimento, dessa greve que estão fazendo. Prefeito, mas aparentemente está conseguindo, né? Porque o que se verifica é que se esperava um caos muito mais acentuado, digamos assim, né? Do que as dificuldades que têm sido registradas hoje durante a manhã. O senhor poderia dar números a isso? Porque, assim, é claro que tem 600 quilômetros de lentidão no trânsito, etc. E isso decorre de vários fatores, não só do aumento da frota de ônibus nas ruas, como também da suspensão do rodízio, né? Então, tudo isso põe veículos nas ruas e torna o trânsito mais lento, sem dúvida nenhuma. Mas, assim, tem registros, né, de pontos de ônibus, paradas de ônibus, de rodoviárias regionais e tal, com muita gente, mas não é aquela coisa de multidão que se esperava, né? Funcionou bem esse sistema, da melhor maneira possível, esse sistema de acréscimo de ônibus, enfim, circulando na cidade? Cláudio, funcionou, mas tem algumas questões. Por exemplo, quando o governo do estado e a prefeitura de São Paulo deu o ponto facultativo, não é nem tanto dos 100 e poucos mil funcionários que a prefeitura tem, mas é por conta da gente fazer uma sinalização para todo o setor privado de que alguém precisaria ter alguma iniciativa, né? E o que a gente percebe, acho que houve, acho que tentaram ali, não todos, mas alguns fazer um escalonamento, aqueles que puderam fazer o serviço de teletrabalho fizeram. Então, houve aí uma compreensão e uma certa ação de muitos do setor privado. Mas trânsito, né? Se a gente pegar aqui um dado concreto, a gente tinha ontem, às 7 horas da manhã, 214 quilômetros de lentidão. Hoje, às 7 da manhã, 443 quilômetros de lentidão. Mas estamos tendo sérios problemas. Realmente, esperava-se um colapso total. Ainda bem, Cláudio, que não são 100% das linhas de metrô e CPTM que estão aí totalmente públicas, que a gente ainda tem linhas que estão concessionadas, e justamente a greve é para evitar a concessão, né? E as linhas concessionadas, elas estão trabalhando normalmente, é que nos ajudou aí a poder minimizar um pouco desse problema todo com relação a essa greve. Prefeito, o senhor já falou sobre cancelamento do rodízio na cidade de São Paulo, aumento da frota de ônibus, ponto facultativo para o funcionalismo público. Quais foram as outras medidas que foram implementadas pela Prefeitura para fazer com que esse dia seja menos traumático para todo mundo que mora na cidade de São Paulo? Thaís, então, a liberação do rodízio, né, lembrando aqui, enfatizando, não vale para o corredor de ônibus, a gente precisa deixar o corredor de ônibus livre, até porque a gente aumentou 200 ônibus a mais, nós estamos hoje com 12.123 ônibus operando e operará o dia inteiro com essa frota, porque o normal é que no horário de pico aumente o número de ônibus, no entrepico diminua. A gente vai manter essa quantidade de ônibus o dia inteiro
para aquelas empresas que optaram por ajudar e fazer intercalar os seus horários de entrada e de saída, possam fazer o uso do transporte. Tem 26 linhas que a gente ampliou a extensão do seu percurso, porque vinham mais aqui para o centro, principalmente aquelas que vêm da Zona Leste, para poder chegar no ponto onde se chegava ali a linha vermelha, principalmente do metrô, que está em greve, porque é uma linha 100% estatal, né, não é concessionada, além da questão aí do ponto facultativo. São essas ações que a gente está tomando, além de ter todos os nossos agentes reforçados da CT para ajudar a questão do trânsito, os nossos agentes da SP Trans, toda a nossa infraestrutura na cidade de São Paulo para poder ajudar a fluir melhor o trânsito e poder coordenar melhor essa questão do transporte aqui na cidade. Agora, prefeito, a Zona Azul, não é? O pagamento por estacionamento em via pública continua operando hoje. Por que não pôde haver a liberação da Zona Azul? Thaís, porque nós entendemos aqui no estudo de que era importante manter a Zona Azul até para que haja o rodízio de veículos. Quando você faz a liberação, então você permite que um veículo fique lá parado o tempo todo, mesmo uma pessoa proprietária do carro, até que às vezes não precisa tanto, mas ele acaba ficando ali. Então era o incentivo de que tenha o rodízio, que a gente possa ter a fluidez no trânsito, entendemos que fosse melhor. E também porque para coordenar todo esse trabalho, a gente precisa ter os agentes de trânsito mais focados hoje na questão do trânsito, a eventualidade de um semáforo que queima, né? Ainda bem que eu consegui fazer, Thaís, a reestruturação do sistema semafórico, então está fluindo bem o semáforo, né? Um tempo atrás a gente tinha muitos problemas com o semáforo queimado, hoje a gente está quase que conseguindo resolver essa situação, está bem melhor, mas enfim, ainda pode acontecer, são 6.000 pontos aí de cruzamentos de semáforo na cidade, algum semáforo, outro que tem algum problema, tem os nossos agentes de trânsito ali fazendo a orientação, então a gente precisaria deixar os nossos agentes de trânsito mais focados nessa questão da fluidez, algum veículo que quebra, poder dar um socorro imediato, do que ficar cuidando dessa questão de paradas. Então foi feito proposital a manutenção do Zona Azul para que a gente possa incentivar o rodízio de veículos, não a paralisação durante tanto tempo no mesmo local. Prefeito, quem não tem carro, né, num dia como esse, depende do transporte público, muitas vezes liga lá pro patrão e diz o seguinte, ó, eu tenho um transporte por aplicativo aqui no meu celular. Você vai pagar a corrida aí para eu ir trabalhar? Como é que a gente negocia isso aí? E nessas horas, né, quem usa o transporte por aplicativo sabe que quando a demanda aumenta, o preço aumenta também. Mas tem um aplicativo da prefeitura, né, que ia evitar esse tipo de questão. Isso está funcionando hoje? Você tem algum balanço aí do aplicativo dos táxis, aí, dos aplicativos da prefeitura? Como é que está essa questão? Nós temos o nosso aplicativo. E Pedro Campos, eu não tenho informação, eu não sei se o meu pessoal aqui tem alguma informação para te dar atualizado, realmente eu não me atentei para essa questão do nosso aplicativo não, do volume. Eu estou aqui desde madrugada aqui focado, ver se está tudo certo nos terminais, nos ônibus, se a coisa está fluindo, eu acabei não pegando essa informação. O Pedro Campos está perguntando se a gente tem informação sobre o nosso aplicativo de funcionamento, porque os outros aplicativos estão cobrando o valor acima da tabela normal. Se vocês tiverem alguma informação... Ao vivo é assim, né, Pedro? Aqui meio... Aí eu tô com o meu pessoal aqui do lado. Já dei trabalho aí pro seu pessoal aí, né, prefeito? Prefeito, eu queria, enquanto o seu pessoal faz esse levantamento aí, eu gostaria de saber o seguinte, essa pelegada atrasada aí do movimento sindical sequestrou os seus munícipes, prefeito. Simplesmente a população está sendo usada como refém dos interesses políticos, ideológicos e até partidários desses sindicalistas. A prefeitura não está na hora da prefeitura dar um basta nessa situação e talvez buscar na justiça reparação civil e até criminal em razão desse comportamento absolutamente lesivo aos interesses da população de São Paulo? Olha, Cláudio, o governo do estado ele conseguiu, né, na justiça, fazer com que funcionasse 100% no horário de pico, o metrô e CPTM, que eles descumpriram, né? Cumprindo totalmente, mas eu vou falar com a minha procuradora-geral, eu acho que é uma boa atitude de cobrar, lamentável que eles façam uso do sindicato, das pessoas, para poder prejudicar milhares. Eu falei aqui agora, acho que falava para a Thaís, 7 milhões de passageiros circulam nos ônibus de São Paulo, 2 milhões e 600 no metrô. Quando você faz uma ação dessa, você não prejudica dezenas, centenas, milhares, prejudica milhões de pessoas que estão sendo impedidas de poder trabalhar, de poder ter sua tranquilidade. Já é tudo tão difícil, né, Cláudio?
a pessoa tem que ficar horas e horas no ponto, ônibus lotado, perder exames, por conta de uma irresponsabilidade, porque vai ter um momento certo das pessoas colocarem seu posicionamento de discordância com relação à concessão, se ocorrer, né? Mas não usar da greve, de prejudicar as pessoas para poder impor ali a sua vontade ideológica de uma forma tão irresponsável. As pessoas já têm uma vida tão difícil, já lutam tanto. Quem usa o transporte coletivo, né, já luta tanto, é tão difícil. Muitas vezes mora longe do trabalho, tem que usar um transporte que precisaria ser melhor, a gente reconhece isso, e ainda tem esse transtorno todo. Você sabe, Cláudio, eu estava aqui na tela, que eu estou longe agora da minha tela ali, que monitora os terminais. Eu tenho uma parte dos terminais, eu fiz a concessão, mas os dois maiores terminais de São Paulo é o terminal Dom Pedro e o terminal Santo Amaro. O terminal Dom Pedro não está concessionado e ele é conectado ali com a linha vermelha, que está em greve. Então está um transtorno lá, lotado, as pessoas, aquela empurra, cheio, sofrendo. O terminal Santo Amaro, que inclusive está concessionado, mas a informação importante é que ele é servido por linhas do metrô e CPTM que são concessionados, portanto não estão em greve. Você vê que está com fluidez, as pessoas não estão naquele sofrimento, aquele empurra, aquela aglomeração, as coisas fluíram, é muito fácil. Eu estava olhando ali na tela a percepção de algo que é relacionado ao que está concessionado, algo que é ligado ao serviço direto e o quanto tem de diferença um serviço ou outro. É uma irresponsabilidade o que fizeram, a gente lamenta, mas a população está vendo, viu, Cláudio? Eu acho que as pessoas não são bobas, elas estão vendo quem está por trás dessa situação, a quem interessa esse movimento, a quem serve esse movimento, quais são os partidos políticos que estão por trás disso, a quais partidos pertencem esses sindicatos, e acho que a melhor resposta é da população ter uma percepção do que está acontecendo, que eles estão sendo aí prejudicados por uma questão de um posicionamento político ideológico. Prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, muito obrigada, prefeito, por falar conosco aqui no Jornal Gente. E até uma próxima. Bom trabalho para o senhor hoje. Obrigado, Cláudio. Obrigado, Pedro Campos. Um abraço a todos da Band. Obrigada. São 9